Olá, aventureiros, e bem-vindos à Torre Oculta. Se você chegou até aqui, sinto lhe dizer que aqui não tem comida, muito menos sexo. Não me olhe assim, põe essa roupa de volta aí, rapá! Você, como narrador de campanhas de RPG, já deve ter tentado criar seu próprio mundo de campanha, com tudo o que tem direito. Mapamundi, reinos, governantes, povos. Você pensou em tudo isso com muito cuidado. E ainda assim parece mais um mundo de fantasia medieval inspirado por Tolkien. Calma, não é fácil, especialmente se você está usando sistemas muito específicos para certos cenários, como o próprio Dungeons and Dragons. Mas mesmo quando você tenta sci-fi, você pode sair com um cenário muito parecido com Star Wars, Star Trek, Star Crash. Então, como criar um mundo mais único de maneira relativamente fácil e que você não precisa mudar uma regra sequer? Vamos começar com... Agora que tenho sua atenção, que polpa de volta, meu filho! Sexo é uma atividade básica que a grande maioria das criaturas mais evoluídas realizam. Porém, existem mais formas de procriação do que pegar um macho e uma fêmea de uma mesma espécie e dançar o tango horizontal. Existe inclusive reprodução sem sexo. E isso muda a forma de como toda uma cultura se desenvolve. Como assim? Não é tão difícil e temos muitos exemplos. Por exemplo, o que acontece com um povo cuja reprodução seja assexuada, sem sexo? Sim, eu sei, é chato, mas tem bicho que faz assim. Eles podem simplesmente botar ovos que chocam normalmente ou auto-engravidar. Um povo assim não desenvolveria uma estrutura familiar de papai, mamãe e filhos, mas sim progenitor-progenie. Mas, e se ainda por cima os ovos forem postos todos num ninho coletivo, sem nenhuma marcação, sendo cuidados por pessoas específicas, ou às vezes deixados para chocar sozinhos? Algo parecido com alguns marcianos do livro John Carter de Marte, escrito pelo mesmo criador de Tarzan. Será que tal povo teria qualquer noção de família como nós temos? O que acontece com povos que não são binários, isto é, têm mais de um sexo biológico além de macho e fêmea? Ou que tem apenas um sexo biológico, sem noção de gênero? Tal povo jamais desenvolveria uma sociedade como a nossa. E se ao invés de fêmeas serem férteis uma vez por mês, como nós, humanos, ou neste caso seriam as humanas, eles possuem temporadas de reprodução, talvez uma vez por ano, talvez uma vez a cada 10 anos. Isso é um grande evento? Algo vergonhoso? Isso muda a forma de se relacionar? Existe competição para a reprodução? Os machos ficam com as fêmeas após este evento ou eles se afastam? It has begun. Let no one interfere. Mais uma vez, eles teriam uma sociedade bem diferente da nossa. A própria relação de uma sociedade com o sexo pode fazer dela única. Essa sociedade é de sexo livre, sem noção de monogamia? Ou talvez vejam sexo como um ritual sagrado e bem público. A forma como a sociedade vê o ato sexual já pode ser uma mudança bastante significativa dessa cultura como um todo. Ser criativo ajuda bastante em criar povos, raças e culturas bem diferentes daquela que estamos acostumados. Simples combinações podem criar uma raça inteira, única e completamente diferente do que estamos acostumados. Ou fazer uma raça conhecida algo mais seu, algo mais próprio. Exemplo: num cenário sci-fi, a raça que você criou possui 3 gêneros ao invés de 2. 2 que fornecem material genético e um terceiro que carrega o embrião. Esse terceiro sexo é muito respeitado, já que carrega a nova geração dentro de si. Após o nascimento, são eles que criam as crianças em casas comunitárias, os fornecedores de material genético não possuem laços familiares com eles.
mas as crianças têm esses laços emocionais com seus progenitores. Outro exemplo, seus elfos podem mudar de gênero após um certo ritual, o que não seria surpreendente numa raça mágica que vive muitos séculos, o que faz com que o gênero seja um mero detalhe. Não só isso, eles são fãs de amor livre, isto é, eles fazem sexo por prazer e não para criar relacionamentos, e por isso não têm noção do que é um casamento ou mesmo monogamia. Os filhos seriam criados pelas mães e parentes das mães, e não haveria noção de pais nessa cultura. Simplesmente usando formas não usuais de reprodução, você pode criar uma cultura única e só sua. Primeiro, me deixa eu te dar uma baita de uma foto. Agora que te deixei com muita fome e raiva de mim, você deve estar se perguntando como pode ser que a comida pode criar um mundo de campanha mais único? De várias formas, na verdade. De fato, a comida pode ser o ponto central de campanhas inteiras. Não é exagero. E temos exemplos no mundo real. Senta que lá vem a história. Você se lembra do porquê Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Colombo e tantos outros aventureiros se arriscaram no mar? Numa época que viajar de barco e ficar numa prisão não eram muito diferentes. Por temperos. Não, sério! Temperos do tipo pimenta, cravo e canela. Eles valiam tanto na Europa da época que voltar com um barco cheio de tempero das Índias era certeza de ficar rico pelo resto da vida. Sim, nosso país, a história do mundo se deve por causa de temperos que hoje você pode comprar por centavos no mercado, mas que na época chegaram a valer muito mais do que seu peso em ouro e eram símbolos de status. Usar comida para criar uma cultura é relativamente mais simples do que todo o sexo que falamos anteriormente. Existe algum alimento que é tabu, que não pode virar comida? Talvez os anões de seu mundo achem um nojo alguém comer pão. Ou talvez os alienígenas do planeta que você está visitando achem um crime hediondo alguém comer plantas, porque os alienígenas são parte planta. Ou talvez algum alimento seja sagrado. Talvez os elfos de que falamos anteriormente precisem de uma fruta especial para mudar de gênero, e ela é guardada com grande zelo. Talvez o sucessor ao rei de um país seja aquele que comer a carne de uma ave sagrada e muito rara. Existem muitos jeitos de tornar comida parte central de uma cultura. Seus aventureiros podem ter como missão encontrar algum alimento valioso ou sagrado. Um ponto de conflito pode ser o uso de certos ingredientes. Ou o que acontece no seu cenário se está acontecendo uma grande fome global? E guerras acontecem por qualquer coisa que possa servir de alimento. Talvez os próprios aventureiros estejam perigados de virarem o jantar de alguém. A comida pode ser sim o ponto central de uma campanha inteira. Sopa. Sopa de quê mesmo? Sopa de lobo. Prove só. Sabe, por um momento, eu pensei que estivesse mordendo minha própria perna. Está gostoso e quentinho aqui. E tenho bastante comida. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou. E a senhora Fome fala com o pica-pau. Agora nós vamos falar de família. Lembra quando eu falei que o sexo muda a forma de como uma cultura encara a estrutura familiar? Outros elementos podem mudar isso também. Por exemplo, morar numa cabana pequenina que só cabe meia dúzia de pessoas
ou numa grande cabana coletiva onde todos da tribo moram juntos, mudam muito a dinâmica familiar. Numa grande casa comunitária, talvez laços sanguíneos tenham pouco peso e todos cuidem de todos igualmente. Enquanto que, em casas menores, os laços mais fortes são com aqueles que moram com você, possivelmente seus parentes de sangue. Existem outros fatores que mudam toda uma estrutura familiar. Como os mais velhos são tratados? Com grande respeito ou com desprezo? Quem manda? São os homens? As mulheres? Nenhum? Ambos? Um outro gênero como aquele que nós conversamos lá em cima quando falamos de sexo? Tudo isso adiciona sim sabor às culturas que você está criando e cria sim um mundo mais único. Como funciona a herança? Ela é hereditária? Ou, se não há um conceito de família como nós temos, talvez sequer haja um conceito de herança. Se tem casamentos, os casados fazem parte de ambas as famílias? De uma só? De nenhuma delas? Como vocês podem ver, existem várias maneiras simples, usando algumas coisas que nós nem pensamos muito, para dar um sabor diferente para o mundo de suas campanhas. Muitas vezes, esses detalhes fazem a diferença de um cenário que todo mundo já viu antes, para algo único e memorável. Eu espero ter dado boas ideias para vocês, e que vocês, com essas dicas, consigam criar mundos muito mais pessoais, muito mais próprios de vocês, e com culturas que nós não vimos antes sendo representadas. Agora, me dá licença, que eu vou bater nesse nego que não consegue fechar as calças.